Bom, vamos falar agora, né, de notícias internacionais, mas que envolvem o Brasil, né? No Japão, Lula está fazendo críticas indiretas a Trump. E quem vai contar essa história pra gente é Vitória Oliveira agora. Fala, Vitória. Pois é, Laís, de volta aqui na programação. O presidente Lula, né, está no Japão para uma visita institucional com os ministros também e também toda a comitiva do presidente. E para quem está acompanhando, né, a experiência Cidade FM, vai acompanhar agora imagens de agora há pouco do presidente Lula cumprimentando ministros e também assinando alguns acordos em uma visita que ele faz ao Japão, né, esta semana, para assinar alguns acordos também e também conversas com o presidente do Japão. Ontem, o presidente Lula discursou também em um evento no país e fez algumas críticas às políticas do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, e também a políticas protecionistas dos países. A gente vai ouvir agora também um trechinho da fala do presidente Lula. A democracia corre risco no planeta com eleição de extrema-direita negacionista que não reconhece sequer vacina, não reconhece sequer a instabilidade climática e não reconhece sequer partidos políticos, sindicatos e outras coisas. E nós não podemos voltar a defender o protecionismo. Nós não queremos uma segunda guerra fria. O que nós queremos é comércio livre para que a gente possa definitivamente fazer com que nossos países se estabeleçam no movimento da democracia, no crescimento econômico e na distribuição de riqueza. Outra coisa que nós não podemos esquecer, primeiro-ministro, é a manutenção do multilateralismo. É muito importante a relação entre os países, é muito importante a relação política, é muito importante a relação entre universidades, é muito importante a troca de experiência científica e tecnológica, é muito importante a relação entre os sindicatos, é muito importante a relação entre os partidos políticos e, sobretudo, é muito importante a relação entre os povos. Pois é, Vitor e Laís, ainda nesse mesmo discurso, né, ele falou também da negação política de alguns países e que não reconhecem também a instabilidade climática e também não atendem protocolos climáticos, como, por exemplo, de Kyoto, não trará nenhum benefício para nenhum país e também para a humanidade. Outra pauta levantada pelo presidente, logo no fim do discurso, foi o livre comércio entre os países, também criticando economistas protecionistas e também ressaltando a importância de uma boa relação entre os países, tanto para a economia, tecnologia e também para a cultura. Lula, ao fim do discurso, né, convidou o Japão a investir no Brasil, chamando o país de porto seguro de investimentos e também afirmou que serão assinados cerca de 10 acordos de cooperação entre os países e também 80 convênios entre empresas, bancos, universidades e também outras instituições. Ô, Vitória, por falar nos americanos, né, ontem os Estados Unidos anunciaram um cessar-fogo na região do Mar Negro entre ucranianos e russos. Mas já tivemos ataques nessa mesma região hoje, né? Pois é, Vitor, o cessar-fogo, né, foi anunciado por Trump entre a Rússia e a Ucrânia, mas os países ainda continuam se atacando. Na madrugada de hoje, a Rússia lançou um ataque de drones contra um porto ucraniano que fornece ao país acesso ao Mar Negro. O prefeito da região disse que houve cortes emergenciais de energia na cidade após um relatório divulgado pelo governo do estado e que também 7 drones foram destruídos durante a noite sobre a região. O ataque ocorreu um dia depois dos Estados Unidos divulgarem que os países concordaram em um cessar-fogo e também na região do Mar Negro, né? Apesar da confirmação da trégua entre os dois países, a Rússia informou que só irá parar os ataques quando alguns bancos do país forem reintegrados ao sistema financeiro internacional. Dentro dessa declaração, né, do PUT, a Ucrânia disse que os acordos não prevêem a suspensão de sanções para começar a valer o cessar-fogo. Vitória Oliveira, Cidade FM. Todo mundo ouve, todo mundo vê.